pessoal, aqui quem está falando é a professora Thaís e hoje nós vamos dar início a mais uma aula de geografia, é a nossa aula 4, a velha ordem mundial, a geopolítica da Guerra Fria, que é um assunto que dá muitos desdobramentos, muitas discussões, e apesar da gente não estar fisicamente juntos, eu espero que vocês se sintam à vontade de fazer comentários aqui ou de falar comigo até mesmo pelo Facebook, assim, sobre o que vocês estão achando, Deem opiniões, dialoguem também, que é importante a gente saber também o que vocês estão achando das nossas aulas. E basicamente a gente está dando início hoje às aulas relacionadas sobre o assunto de geopolítica. Então, basicamente, a gente precisa primeiro pensar o que é, afinal de contas, a geopolítica. E a geopolítica é o ramo das ciências sociais que estuda as relações políticas, diplomáticas e econômicas entre os países. Então, quando a gente liga a TV e vê essas matérias de jornal falando sobre as relações entre os países, a diplomacia, os acordos e as desavenças, a gente está falando sobre geopolítica. E, afinal de contas, o que é uma ordem geopolítica mundial? É a forma como se organizam as relações políticas, econômicas e militares entre as grandes potências do mundo. E a gente pode dividir essa ordem geopolítica mundial em dois períodos, que seria a velha ordem mundial, que a gente vai falar sobre isso hoje, que foi de 1945 até 1991, e a nova ordem mundial, que foi de 1991 e até a atual, ou seja, a gente ainda está em vigor a nova ordem mundial. E afinal de contas, o que é a velha ordem mundial? Basicamente, é a organização geopolítica que predominou no mundo durante o período da Guerra Fria. Então, quer dizer, para a gente entender a velha ordem mundial, como se configurou, a gente precisa também entender o contexto da Guerra Fria. E esse assunto da Guerra Fria é um assunto que vocês também vão ver em história, em algum momento, só que a gente tem abordagens diferentes. Enquanto a história usa mais uma abordagem mais detalhada sobre os principais acontecimentos do período, a geografia acaba se atentando mais para essa parte geopolítica, de influências dos demais países, dos Estados Unidos e da União Soviética. Basicamente, a gente acaba falando mais sobre essa parte geopolítica mesmo. E aí, bom, afinal de contas, o que foi a Guerra Fria, Foi o período marcado pelas disputas entre as duas potências antagônicas da época, Estados Unidos e União Soviética, pela hegemonia mundial. Ou seja, a Guerra Fria, que durou basicamente de 1947 até 91, foi um período, justamente essas duas potências antagônicas, por quê? Porque cada uma tinha uma ideologia econômica e política, basicamente, um sistema político diferente, Os Estados Unidos possuía, ainda possui, o capitalismo como seu sistema econômico e a União Soviética, que já não existe mais, adotava o socialismo como sua ideologia econômica. Então, quer dizer, eram duas potências totalmente distintas, opostas, que estavam ali disputando pela hegemonia mundial. E a hegemonia, para quem não sabe, hegemonia seria o mesmo que liderança, sabe? O mesmo que dominar os demais países, assumir essa posição de líder. Então, eles estavam basicamente disputando por isso. E essa disputa, por que chamam de Guerra Fria, Porque essa disputa não foi exatamente direta, não teve exatamente um confronto direto entre ambos. Mas, ainda assim, houve uma disputa ideológica e principalmente por áreas de influência, por aliados. E quando a gente pensa nisso, a gente pode pensar até no jogo do War, Não sei se vocês já jogaram. E é interessante porque justamente aquilo, É um tabuleiro com mapa do mundo, E basicamente quem ganha é quem consegue ter maior domínio, sobre as áreas do mundo, Ou seja, quem tem maior domínio sobre as áreas do mundo é a pessoa que acaba ganhando, Então, era basicamente isso que eles estavam disputando, quem conseguiria ter maior liderança, maior influência sobre os países.
Bom, para a gente também entender a Guerra Fria, a gente tem que entender também os antecedentes, né? Brevemente os antecedentes desse período. E a Guerra Fria, na verdade, ela é consequência, né? Basicamente, ela vem ali do decorrer do fim da Segunda Guerra Mundial. Vocês também vão ver isso em algum momento em história, né? Que vai abordar melhor sobre isso, que a gente não fala, né, sobre Segunda Guerra Mundial. Mas a Segunda Guerra Mundial, para quem, né, pode fazer uma associação, para quem não lembra, mas pensar sempre no, né, nazismo, Hitler, né, naqueles bombardeios todos na Europa, mortes, né? Então, basicamente foi esse período e teve como palco justamente, né, a Europa. Então, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava destruída, né? Então, principalmente assim, se vocês pensarem basicamente assim, quem saiu derrotado da Segunda Guerra Mundial? A Alemanha e o Japão, né? A Alemanha, que estava ali, né, basicamente no centro da Europa, como perdeu, teve o seu território setorizado pelos aliados. Os aliados eram Reino Unido, França, os Estados Unidos e a União Soviética, né? Foram os 4 vencedores da Segunda Guerra Mundial. E o Japão também saiu arrasado, principalmente por causa das bombas nucleares. Lembra das bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? Se vocês estão lembrados, ou coloquem fotos no Google e basicamente vai aparecer, né? Ou seja, o Japão não tinha também mais condições de concorrer a nada depois daquele bombardeio que destruiu bastante seu território, né? As cidades e a população, né? Muita gente morreu com aquele bombardeio. Então, né, dessas 4 potências, desses 4 países que venceram a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido e a França, eles ficaram muito afetados, né, justamente pela Segunda Guerra Mundial, porque foi o centro da guerra ali, né? Basicamente, eles tiveram muitas perdas, né, tecnológicas, industriais. Então, os Estados Unidos e a União Soviética basicamente, né, ascenderam como superpotências mundiais. Eram 2 superpotências porque ambos tinham grande poder econômico e também tinham grande poder militar, né? São 2 potências que justamente levaram, né, a derrota da Alemanha e do Japão e terminou a Segunda Guerra Mundial. Então, justamente, né, como eles predominaram na época, né, se ascenderam, eles passaram a disputar justamente a hegemonia. E aí os Estados Unidos, né, liderava o bloco capitalista, né, porque começou a ter aquela formação de alianças, então cada um foi formando o seu bloco, e os Estados Unidos formava, né, se configurava como essa liderança, né, o líder do bloco capitalista. E o discurso dos Estados Unidos, basicamente, era, né, defender a liberdade e a democracia da expansão comunista. Essa expansão comunista justamente da União Soviética, né? A União Soviética, né, tinha um nome maior, né, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, foi justamente a união, né, de 15 repúblicas socialistas, né, e dentre elas existia a Rússia, né, a Rússia que a gente conhece, que foi a primeira a implantar o socialismo após a Revolução Russa em 1917. E aí, a partir de então, né, foi tendo influência sobre os outros 14 países, né, que também foram adotando o socialismo como seu regime econômico e político, né? E aí eles se configuravam como uma única unidade, né, um único governante, que era basicamente o Partido Comunista. E justamente os Estados Unidos, né, tinha esse propósito de impedir que existisse que continuasse, né, avançando essa expansão do comunismo. E para isso, né, a formação de alianças, que a gente começa a falar, teve 2 tipos de alianças, né, como estratégia. O Plano Marshall, de 1947, que basicamente era uma ajuda econômica para a recuperação dos países da Europa Ocidental no pós-Segunda Guerra Mundial. Como eu falei, né, a Europa foi o palco da Segunda Guerra Mundial, então mesmo o Reino Unido e a França, que saíram vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, tiveram bastante perdas, né? Então, justamente para eles não ficarem fragilizados para uma possível expansão, né, do socialismo, os Estados Unidos deu apoio financeiro, né, para esses países, né? E
E além disso, teve também a criação da OTAN, que seria uma aliança militar, né? A OTAN é a organização do Tratado do Atlântico Norte, que ainda existe até hoje, por sinal. Então, quer dizer, eram basicamente dois tipos de alianças, e do outro lado da União Soviética também existia uma resposta a esses tipos de alianças, né? Ou seja, do lado da União Soviética existia o Comecon, que seria essa aliança econômica, né, justamente de apoio aos países socialistas, e esse apoio, né, se configurava a outros países que formavam o bloco socialista, como a Polônia, a Hungria, né, outros países que formavam esse bloco socialista, que a União Soviética, né, assim como os Estados Unidos, estava, né, do lado oposto e era a liderança desse bloco socialista. E já o discurso da União, né, da União Soviética era defender os países da exploração capitalista, né, porque para eles, basicamente, o capitalismo, que tem basicamente o que Marx, né, defendia, que o capitalismo, não sei se vocês lembram da aula do Pedro, né, que falava sobre a evolução do capitalismo, que Marx defendia que o capitalismo, né, era a maior forma da exploração do homem pelo homem, né, ou seja, que no fundo existia aquela divisão de classes, né, e só quem era dono dos meios de produção que acabava tendo, né, uma qualidade de vida, né, e os trabalhadores, né, os operários que eram só detentores da força de trabalho e não dos meios de produção, acabavam sendo explorados, né, e dando lucros para esses donos dos meios de produção. Então, basicamente, né, a gente tem visões opostas e eles, né, se criticavam, né, basicamente jogava a culpa para o outro. E aí, como eu falei, né, a União Soviética tinha essa resposta ao Plano Marshall com o Comecon, e em resposta à OTAN tinha o Pacto de Varsóvia, que era a aliança militar, né? Ou seja, ambos tiveram as suas alianças. Então, eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada, né? Se vocês quiserem pausar para olhar melhorzinho. Tem basicamente essa figura, né, essa imagem, que trata basicamente o capitalismo e o socialismo visto de diferentes perspectivas, né? O capitalismo visto pelos capitalistas e o capitalismo visto pelos socialistas, enquanto o socialismo visto pelos socialistas e o socialismo visto pelos capitalistas, né? Como que cada um acaba tendo um olhar diferente sobre o outro. E aí é bom para vocês refletirem também sobre isso, né? É interessante.